Bom, então eu achei que eu não ia fazer mais alguns exercícios depois disso aqui, mas eu acho que eu vou fazer pra te mostrar mais alguns exemplos, pra tu fixar bem como tu faz. E pra isso eu vou usar o WebAlgo. Então a gente vai vir aqui, vai criar um novo exercício, vai clicar em não. Aqui eu vou botar o hashtag include.h. Pronto, Opa, incluímos aí. Ele tá me dando errado isso aqui porque a linguagem era pra ser C, então. Ui, que tristeza. Então, void main. Aqui no WebAlgo tu consegue usar void main. Em alguns outros lugares talvez não funcione. Uh, opa. Então vamos lá. Faça um algoritmo que leia um valor. Escreva 0 se o valor é 0. 1 se o valor é maior que 0. E menos 1 se ele é negativo. Então a gente faz aqui. Desculpa. Int número. Então scanf. A gente faz aqui porcentagem de vírgula recebe número, dois pontos, ponto e vírgula. Então if o número for maior do que zero, se ele for maior do que zero, eu vou ter que digitar 1. Se não, se ele for igual a zero, for igual a 2 iguais a zero, eu vou ter que digitar 0. Se não, ele vai ser menor do que zero, então eu digito menos 1. Agora vamos botar aqui printf. Printf. Agora, será que ele vai me reclamar se eu fizer isso aqui, Senhor Jesus? Eu acho que vai, hein? Eu vou colar. Deixa eu ver o que ele vai me falar, se ele vai reclamar. Vamos executar. Ponto e vírgula. Já que ele tá me reclamando, a função scan. Sacan. Se eu escrever errado, vai dar errado. Esperava o especificador formato printf na linha 10 encontrou a palavra 1. Então eu preciso realmente de aspas. Acredito eu que eu esteja precisando de aspas. Vamos ver. Pronto, foi executado com sucesso. Então vamos usar os dados testes. Vamos lá. Executou com sucesso. Era para ele aparecer para mim aqui, porque não está salvo, eu acabei excluindo aqui na minha área de trabalho, onde fica salvo. Então vamos lá, aqui, 5 e 1, certinho. Então 5 é maior do que 0, tal. Valida a solução, executou corretamente. Se aparecer outra coisa além disso, é porque talvez não esteja 100% certa a tua lógica. Então, esse aqui é um jeito de fazer. Tu pode fazer com vários ifs, por exemplo. Mas esse aqui é um jeito. Aí tu clica em salvar. Ok. Então 20 vão por 40. Vamos criar outro. Vou clicar não. E aqui eu vou pegar e vou apagar isso aqui. Ok. Faça um algoritmo que leia um valor e escreva 0 se o valor é par e 1 se o valor é ímpar. Então int valor scanf porcentagem de arrumo ali, vírgula recebe valor. Eu acho que se eu fizer isso aqui ele vai dar pau. Ele deu. Então, alguns editores te dão algumas facilidades que outros não dão, por exemplo. Vamos lá, scanf tal e tal. Então, se o valor
for par, eu vou dar um printf. Se o valor for par, eu vou dar um printf e escrever 0 se for par. Opa. Se não, ele vai ser ímpar. Então, ou um número é par ou ele é ímpar, por exemplo. Então, por isso que eu uso um else, ao invés de fazer um outro if perguntando se ele é ímpar. Então, como é que eu sei que um valor é ímpar ou par? A gente sabe que um valor é par ou ímpar baseado no número 2. Se um número dividido por 2 dá resto 0, então é porque esse número é par. Então, por exemplo, se tu dividir 4 por 2, ele vai me dar 2 como resultado, mas o resto dessa divisão é 0. Se tu dividir 5 por 2, ele vai me dar, por exemplo, 2 como resultado, mas na verdade é tipo 2.5, se tu for fazer como número com vírgula, por exemplo. Mas ele vai me retornar 2 e vai ter um resto de 1, por exemplo. Então, como é que eu pego esse resto? Esse resto eu pego no seguinte. Eu quero saber se o valor resto de 2 é diferente de 0. Agora, esse sinal aqui é o resto da divisão. Então, se tu dividir, por exemplo, o valor 237 e tu quer saber qual que é o último valor desse teu número, por exemplo, se tu receber um número do usuário e tu quer saber qual que é o último valor desse número, tu vai pegar esse valor do usuário, tu vai pegar ele, tu vai fazer dividido por 10, e o que acontece toda vez que tu divide um número por 10? O lugar da vírgula vai pra frente. Então, imagina que tinha uma vírgula aqui. Ela vai vir pra cá. E esse aqui vai virar o resto da tua divisão. Por exemplo. Então, o resto de 237 dividido por 10 vai ser igual a 7. Então, é esse valor que tu vai pegar, por exemplo. E nesse caso aqui, por que eu estou fazendo que é diferente de 0 e não, por exemplo, se é igual a 1? Porque é o seguinte, se tu for fazer 5 dividido por 2, o resto que ele vai te dar vai ser 1. Mas pode acontecer de tu fazer alguma divisão e, por exemplo, dar resto 3, digamos assim. Não, na verdade eu acho que eu estou viajando, mas é mais porque nesse caso em que tu pode ter talvez mais de uma opção, botar o sinal de diferente é melhor do que tu botar o sinal de maior ou menor, esse tipo de coisa. Então vamos ver. O algoritmo executou com sucesso, então 4, 0. Se tu quer testar com os teus próprios dados, tu tira esse botão aqui. Então se eu quero fazer com 5, ó, ele me imprimiu 0. Ah, é porque os dois estão com 0, então aqui se ele não é par, não. Se o valor resto de 2 for diferente de 0, é porque ele é ímpar. Então aqui, 1. Acabei viajando. Se não, vamos ver. Então, diferente de 0 é ímpar. Agora, se ele é igual a 0, por exemplo, aí é porque ele é par. Esse aqui é outro exercício. Vamos salvar ele. Na verdade, é bom sempre tu validar a solução e salvar. Depois que tu validas, tu salva. Então vamos para o 60. Faça um algoritmo que lê 2 valores e, através de uma comparação, escreva o maior deles. Considere que os 2 valores são diferentes. Então vamos criar um outro aqui. Esses exercícios tu consegue, por exemplo, tu não gosta que aqui seja todo branco, então tu pode, por exemplo, pegar e fazer esses exercícios aqui, validar de acordo com aqui, e depois tu pega, dá o Ctrl+C e Ctrl+V e valida ali.
Então vamos ver aqui. Void main int valor 1, vírgula, valor 2, ponto e vírgula. Então agora scanf. Agora eu vou te ensinar um negócio. Porcentagem D, aqui. Isso recebe valor 1, vírgula, recebe valor 2. Tu pode receber todas as variáveis em um único scanf. É como o printf que eu tinha mostrado antes, onde tu consegue imprimir várias vezes várias variáveis e tal. Aqui tu consegue receber mais de uma variável no mesmo scanf. Só que a pessoa daí vai ter que saber que tem que digitar duas vezes, por exemplo. Então aqui tu teria que botar um printf, digite dois valores e dois valores diferentes. Por exemplo, tu fala para ele que é diferente, porque aqui considerando que seja diferentes, por exemplo. Então tu consegue fazendo assim, e os dois tem que ter o sinalzinho do E. Tu consegue receber dois valores no mesmo scanf, sem ter que fazer um scanf para cada variável que tu tem. Então, por exemplo, se tu quer fazer uma aplicação e receber várias variáveis de uma vez no teclado, digitar tudo e para depois ver como é que funciona, tu pode fazer assim. Então vamos lá. Se o valor 1 for maior do que o valor 2, a gente vai dar um printf e escrever o valor 1. Ponto e vírgula. Se não, olha agora o que eu posso fazer. Se o valor 2 é maior do que o valor 1, dou um printf no valor 2. Então aqui eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V no valor 2. Agora o que eu poderia fazer? Eu posso mostrar que ele tá falando para eu desconsiderar se os valores são iguais. Mas se eu botar um valor igual, ele não vai fazer nada. Então aqui eu vou mostrar para o meu usuário. Se não, então se um valor for, se não tiver nenhum valor maior que o outro, que seria isso aqui, significa que os valores são iguais. Então, printf, você digitou dois valores iguais. Ponto. Aqui, ponto, pronto. Tá feito. Vamos executar agora. Ele vai me pedir dois valores. Então eu vou digitar, por exemplo, 5 e 7. E ele me retornou o valor 7, que é o valor maior. Então agora eu vou tentar de novo. Vou executar digitando o maior valor primeiro, 8 e 4. Ele me retornou 8. Agora vamos ver o que vai acontecer se ele me retornar, por exemplo, 88, 88, 88. Você digitou dois valores iguais. Ponto. Então é basicamente isso que eu fiz. Vamos ver. Com dados testes ele executou tranquilo. Vamos validar a solução. Ok. E aí a gente pega e salva. Feito. Vamos ver isso aqui. Faça um algoritmo que leia dois valores e escreva os dois em ordem crescente. Então, basicamente, para isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente poderia pegar e copiar esse código inteiro. É interessante que tu não faça isso, que tu tente memorizar como é que tu escreve. Não é da hora tu ficar copiando o código. Então, eu vou fazer isso para ficar mais rápido, para tu não gastar tanto tempo. Então, basicamente, eu vou receber um valor 1 e um valor 2. Se o valor 1 for maior que o valor 2, eu vou primeiro imprimir o valor 1 e depois eu vou imprimir o valor 2, que é basicamente isso aqui. E aí, se não, eu vou pegar, vou imprimir o valor 1 e o valor 2. Agora vamos ver. É para ele dar certo. Por quê? Agora... eu deveria, por exemplo, pular a linha aqui. Contra barra N. Eu deveria pular a linha aqui, aqui, aqui e aqui.
pular em todos, só para garantir. Então 0 e 20. 20 e 20. Oxi. Valor 1, valor 2. Era para isso acontecer. 0 e 20. Saída 0 e 20. Ah, em ordem crescente. Então, vamos ver. Se o valor 1 for maior que o valor 2, ele primeiro escreve o valor 2. Depois ele me escreve o valor 1. Se não, me escreve o valor 1. E depois o 2. 0 e 20. Ok? Validado, feito com sucesso. Vamos testar. Executou com sucesso. Tranquilo. A gente vai lá e salva. Eu não vou fazer mais exercício. Se eu quiser, daí segue fazendo. Ó, lê 3 valores. 1, 2, 3. Escreva-os em ordem crescente. Então aqui, basicamente, esse aqui eu vou fazer só para te mostrar a concatenação. Eu vou copiar, eu vou fazer ele bem rapidinho aqui. Então eu vou criar aqui um novo, não salvar no banco de dados. Então valor 1, valor 2 e o valor 3. Faça um algoritmo que escreva, que leia 3 valores. 1, 2 e 3 e escreva-os em ordem crescente. Vamos lá então. Se o valor 1 é maior do que o valor 2 e valor 1 é maior do que o valor 3, deixa eu só acabar aqui. E valor 2 maior do que valor 3. O que vai acontecer aqui? Se o valor 1 for maior que o valor 2 e o valor 1 for maior que o valor 3, eu sei que ele é o maior de todos. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou escrever o meu valor 1. Se não, no caso, eu vou escrever o meu valor 1. Se não, se o meu valor 2 for maior que o valor 1 e o valor 2 for maior que o 3, é porque o meu valor 2 ele é maior que todos, o 2, o 1 e o 3. Se não, vai significar que o meu valor 3 é maior que o 2 e o 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um printf no valor 3. Se tu quer saber se, por exemplo, vai chover e vai chover à tarde, tu consegue fazer uma concatenação dessas duas questões. Então tu usa esse sinal de e tem também o sinal de ou, que é essa barrinha aqui. Então, por exemplo, como é que funciona? O e, para ele aceitar, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, se aqui o valor 1 for maior que o 2 e o valor 1 for menor que o 3, ele não vai entrar aqui. Ok? Ele vai seguir fazendo as outras validações. Já se o valor 1, isso no caso, se a gente estiver usando o e, se o valor 1 for maior e o valor 1 for maior que 2 e 3, então ele entra e vai executar o que tiver dentro desses parênteses. Se o valor 1 for menor e o valor 1 for menor que tanto 3 e 2, ele não vai entrar aqui. Então é basicamente isso que funciona o e. O ou é diferente. Se qualquer uma dessas opções aqui, entre essa e essa, for igual, ele vai fazer. Então, se o valor 1 for maior que o valor 2 e menor que o valor 3, ele executa. Se for o contrário, ele também executa. Se as duas forem verdadeiras, ele também executa. Então, vamos seguir aqui. Se o valor 2 for maior que o valor 3, isso significa que o segundo maior número é o valor 2. Então, a gente vai dar um printf no valor 2. Se não, isso significa... E no caso a gente dá um printf no valor 2 e já dá um valor 3 aqui. Porque senão eu não vou escrever o valor 3. Se não, isso significa que o valor 3 é maior que o valor 2. Opa, tô meio atrapalhado, desculpa.
valor 2 e aqui o valor 3. Se o valor 2 não for maior que o valor 3, então o valor 3 é maior, então a gente vai digitar ele aqui. Então basicamente é isso. Agora o resto é a gente alterar essa parte do código de acordo com isso aqui. É importante que tu não copie e cole simplesmente, porque é bom que tu pratique mais. Então tu acaba fixando melhor. Só uma dica, claro, se tu quiser. Então vamos lá, que é para ser valor 2 aqui tal. Se o valor 1 for maior do que o valor 3, então a gente vai escrever primeiro o 1, depois o 3, senão o 3 e depois o 1. Aqui a gente escreve o valor 3, então se o valor 2 é maior que o valor 1, primeiro a gente escreve o 2 e depois a gente escreve o 1, senão a gente escreve o 1 e depois o 2. Então a gente vai fazer aqui agora, eu vou executar com dados testes. O valor gerado é diferente do esperado na linha 11. Eita! Vamos ver, eu cometi algum errinho aqui. Vamos ver onde que eu errei. É interessante que se tiver alguma dúvida, tu consegue, por exemplo, usar o Python Tutor, por exemplo. Eu vou botar aqui e eu vou dar um Ctrl Shift I. Ah, ele não indenta pra mim, que tristeza. Bom, tá muito feio isso aqui, pelo amor de Deus. Meu pai amado. Que bagulho feio. Tá, se o valor 1 for maior que o valor 2 e... Então aqui eu digito o valor 1. Depois, se o valor tá... Eu faço 2, 3... Agora, por que ele deu errado ali? Vamos ver. Na linha 11... Ah, entendi. É porque eu simplesmente não estou recebendo o valor 3. Por exemplo, isso é um... Isso é um porquê que tu não pode simplesmente ficar copiando e colando o código. Que legal. Deu outro erro agora. Gelado na linha de 29. Valor 3. Porcentagem inteira, valor 3. Agora por que ele não foi? Valor 1, valor 2, valor 3. 1, 2, 3. 2, 1, 3. Resultado 29. Deixa eu testar pra ver o que tá acontecendo. Tá, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ok. Então, vamos fazer 1, 3, 2. 3, 2, 1. Ah, é em ordem crescente, não decrescente. Então, acabei me atrapalhando aqui. Então, basicamente, a gente não vai escrever ele aqui logo de início, a gente vai escrever ele depois. Então, dá pra fazer ele assim, por exemplo, depois de toda a validação. Que tristeza. Peço perdão aí. O vídeo vai acabar demorando um pouquinho mais. Mas esse aqui é um ótimo exercício para tu aprender. Bom, aqui e aqui. Vamos ver se ele vai dar certo. Por que tá me retornando errado agora? Talvez seja do último caso que eu não testei. Então 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, ele tá me retornando errado. Então, o valor 1 é maior que os dois. Isso. Se o valor 1 é maior que o valor 2 e maior que o valor 3. Gente do céu, cara. Deixa eu ver. Deixa eu salvar esse código aqui antes de tentar carregar isso aqui.
Então, aqui vai ser um pouco estranho. Ah, ele faz mais de um if. Tá, aqui eu consigo fazer só if. Nesse caso aqui... Ah, tá. É que aqui eu tô trocando variáveis. Isso aqui é um pouco chato de eu te ensinar agora. Eu te mostro mais pra frente como é que tu faria isso. Mas... se tu quiser, tu pode copiar isso aqui e mandar pro ChatGPT para ele te explicar o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu vou deixar esse código na descrição, mas é basicamente isso. Então, se tu quiser ver mais a fundo, dá para perguntar pro ChatGPT. E não se esquece o que tu tem que salvar aqui a execução, senão vai acontecer isso aqui. Bom, então é isso.